Olá a todos e a todas. É com grande carinho que começo mais um programa Mônica Sertã. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da TV Orkut e vocês podem participar através do site que estão nos assistindo. Hoje o tema é completamente interessante, né, para todas as idades. Eu estou tendo a honra e o carinho de receber a doutora Luciana cirurgiã especializada em anti-envelhecimento e vice-presidente da ABIMAI, que acabou de lançar um livro chamado Segredo do Anti-Envelhecimento. E nós então conversaremos sobre o livro e sobre o motivo do livro, quer dizer, o anti-envelhecimento. Luciana, bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. Parabéns pelo livro. Eu li. É uma honra hoje poder estar divulgando, né, para as pessoas, porque o seu trabalho é brilhante. Obrigada. Eu acho que seria interessante nós começarmos você explicando, quer dizer, o que é o anti-envelhecimento, né? Bom, Mônica, deixa eu te contar um pouquinho uma coisa que tem uma confusão no título, né? Muita gente pensa que o anti-envelhecimento é a gente ficar eternamente, a gente só pensar na estética do lado de fora. Na verdade, o anti-envelhecimento é para a gente envelhecer com saúde e ter a vitalidade que a gente tem hoje em dia, jovens ou as crianças, da mesma maneira. Então, quer dizer, ficar mais velho, mas ainda mantendo a saúde, né? Isso é o mais importante, né? Porque a cada ano que nós vivemos, a expectativa de vida vai aumentando. E a gente quer pertencer a esse aumento de expectativa de vida com qualidade, né? É verdade. E ainda tem um outro fator, porque realmente a expectativa de vida aumentou já e o que acontece é que as pessoas estão chegando na velhice com muitas doenças. E isso é um problema até para o país, né, Mônica? Porque a prevenção, daqui a pouco o país não vai aguentar uma grande demanda de gentes mais idosas, mais velhas e mais doentes. Então, a gente tem que prevenir um pouquinho antes para não acontecer esse problema seríssimo, né? Isso porque, né, hoje em dia a gente vê as pessoas de idade e muitos médicos às vezes também não estão preparados para lidar com a pessoa, com o adulto mais idoso, né? Quer dizer, então isso é outra questão também, quer dizer, importante, né? Porque a preparação de toda uma vida, né, para essa vivência com mais anos, né? Você aqui cita, né, nos seus comentários, quer dizer, uma coisa que eu achei interessante também, você fala dos marcos do início do envelhecimento, né? É verdade. Nesse livrinho, que eu chamo mais como um manual, tá? Porque eu reuni os principais pontos que levam às doenças da velhice. E eu, no meu ponto de vista, Mônica, e isso acho que dá para entender muito bem, uma criança não pode ser tratada igual um adulto ou igual uma pessoa mais idosa, com mais idade. Então, assim, com relação à alimentação, aos exercícios, todas as coisas que afetam. Então, o que eu vejo por aí é uma demanda muito grande de informações, boas informações, só que às vezes não fecharam ainda um contexto. E eu fiz isso para fechar um contexto, para ficar mais fácil para os médicos que ainda não têm essa especialidade ou que ainda não entraram nessa nova abordagem da medicina, que é realmente prevenir. A gente já sabe que as doenças acontecem muito por causa da alimentação, quer dizer, a maioria das doenças da velhice começa na alimentação, quando você tem os seus 35, tudo. Então, realmente tem marcos importantes para a maioria das pessoas, a gente, grosseiramente falando, né, Mônica? Sim. A partir dos 25 anos, a pessoa começa a ter um declínio hormonal, e isso vai afetar umas outras partes, o metabolismo de uma outra maneira, e aí você tem que tomar mais cuidado mesmo. Nessa questão, quer dizer, você também cita a questão do processo inflamatório, quer dizer, você fala muito na inflamação do organismo, quer dizer,
O que é isso? Isso, a inflamação, depois de muitos anos até de estudo para achar o motivo, né, das principais doenças, as que mais afetam as pessoas mais velhas, como diabetes, a hipertensão, o câncer, o Alzheimer, Parkinson, as doenças degenerativas de um modo geral. Elas todas começam com um componente inflamatório. Então, o corpo tem a capacidade de reagir, ele reage tendo ou não a inflamação. Então, a comida, a alimentação errada pode levar a ter inflamação oculta. O exercício errado aumenta a oxidação do corpo, leva a uma inflamação também. Então, o corpo tem um ritmo. Você sabe que a gente tem os nossos genes semelhantes ao da era paleolítica, das pessoas, dos seres daquela época. Olha só. É uma coisa interessante. Então a gente tem que pensar muito na hora de se alimentar com os grãos refinados, os embutidos, são coisas que realmente agridem o organismo internamente e provocam uma inflamação. E a inflamação é o denominador comum de todas essas doenças. Então isso a medicina já sabe, então os médicos estão falando muito sobre alimentação e é por isso, porque a gente agora já sabe onde começaram todas aquelas doenças que hoje tradicionalmente a medicina trata, né? Isso a gente poderia generalizar, dizer assim que comer bem, que a gente depois pode especificar o comer bem, quer dizer, significa que a pessoa vai ter uma vida mais longa, com mais qualidade? Vai ter mesmo. Já existem vários centenários, né? Inclusive a classificação entre nós, especialistas do anti-envelhecimento, já mudou, né? Não é mais aquela criança, o adulto e o idoso. Hoje a classificação se estendeu um pouco mais com a maturidade tardia, os centenários e os longevos, que são as pessoas que vivem já mais de 120 anos. Então já existem mais de 100 mil pessoas com mais de 120 anos. Então é uma coisa incrível e a gente vai viver mais mesmo. Só que se alimentar direitinho, com as devidas proporções, você consegue preservar suas estruturas. Estrutura dos vasos, estruturas do cérebro, do intestino. E são essas coisas que geram as doenças no futuro. Quer dizer, você preservando, você vai se renovando constantemente. E aí você tem a capacidade de estar bem quando você ficar mais velho. Você citou, quer dizer, a questão dos embutidos, quer dizer, como uma coisa negativa, e nessa vida rápida, né, quer dizer, que as pessoas levam, acabam achando que é prático comer o embutido. Pode ser prático, né, mas a pessoa vai pagar por isso, né? Tudo tem um preço, né? Vai realmente sentir no final. Não vai sentir quando ainda está jovem, ou um adulto, jovem, adulto, mas na velhice vai sentir, vai ter problema, vai ficar doente e vai gastar com os remédios, né? Que é isso que a gente quer evitar, que ela não tenha que ficar vivendo à base de remédio, que perde toda a qualidade de vida, né? Com certeza. E outra questão, Luciana, quer dizer, que eu queria entender melhor, quer dizer, a alimentação é importante. E você recomenda que as pessoas sempre consumam produtos orgânicos? Se forem bem higienizados, sim, sem dúvida, para não ter as influências dos agrotóxicos, né, dos hormônios, que isso afeta bastante, viu, Mônica? Realmente a alimentação natural, inclusive eu recomendo que quanto mais cru ou cozido em baixa temperatura, o nutriente, os alimentos mantêm a sua qualidade nutricional e não rompem as moléculas, as pontes moleculares, que aí muda o porquê foi feito, né? Muda toda a absorção dele. Então, realmente, quanto mais... Eu até coloquei uma coisa interessante no livro, para ter uma regrinha básica para facilitar, né, o entendimento. Você tem que comer a quantidade da sua idade cronológica, por exemplo, se você tem 40 anos, coloque no seu prato 40% de alimentos crus ou cozidos em baixa temperatura, que você vai ter um benefício muito maior. Olha que dica importante, hein? Quer dizer, não é para comer aquela papinha, né, Luciana? Quer dizer, é para comer o alimento mais al dente, né? Sempre al dente, preservando as estruturas. Depois você pode fazer, o importante é o cozimento, né? O cozimento, ele rompe, assim como os óleos, né? A gordura passa de ser boa para uma gordura ruim.
E a gordura ruim vem por quê? Porque ela é aquecida. Se pegar um óleo, um azeite, que é muito bom, um ótimo alimento, e aquecer, ele fica ruim. Então ele já se transforma sendo ruim para o organismo. Agora, quando você faz na temperatura certa, tudo direitinho, você só vai ter benefícios. Mesmo que você depois reúna tudo, bata num suco, ou faça até um creme, uma sopa, mas você tem que cozinhá-los na temperatura adequada. Não é aquela papinha, tudo muito cozidinho. Não. Aí já vai ficar só no bagaço do alimento, isso que não é bom. Aqui, olha, tem uma participação da Júlia. Que recomendações gerais você daria ao leitor? Eu acho assim, que primeiro você tem que entender, definir, que é para não ter confusão sobre os grupos alimentares. Definir a proporção que você dê de acordo com a sua idade, eles mudam do decorrer do tempo, né? Uma criança pode comer muito mais carboidrato do que um adulto. Então, isso tem que ser bem definido. Saber os grupos, quais são, carboidratos, as proteínas, as gorduras. Definir a quantidade de cada grupo e adequando isso, ele vai modificando o decorrer da vida e nesse contexto você obter todas as coisas boas, cruas, mais saudáveis, mais direitinhas para o corpo receber, né? E aumentar a quantidade de antioxidantes também, porque o que a gente acontece é que tudo que está sobre a face da terra se oxida, inclusive a gente. Então, os antioxidantes são importantíssimos. Você tem ele através das frutas, dos legumes, das verduras. Então, eu aconselho fazer um suco com alguns alimentos funcionais, que hoje todos podem ter essa informação na internet, está aí. Você já falou muito disso também, que eu sei. Então, essas informações, reunindo essa quantidade de antioxidantes, de elementos anti-inflamatórios, você consegue manter o corpo numa dinâmica diferente. Então, conhecer os grupos alimentares, fazer a proporção adequada com relação à sua idade entre os grupos, aproveitar o máximo que você tem através dos antioxidantes, e ingerir bastante gordura boa, que refaz as células e refaz os hormônios, dá substrato para eles serem produzidos, que é uma coisa que se inverteu nesses últimos 30 anos da medicina. Antes todo mundo falava, não comam gorduras. Então isso realmente alterou a ordem dos genes do que a gente foi desenvolvido para reagir. Então atrapalhou muito, as pessoas ficaram mais doentes. Então voltem para as gorduras boas, de acordo com a proporção do prato, e mantenha a sua antioxidação em ordem. Isso é importante, quer dizer, ter essa divisão toda. Eu realmente, quer dizer, eu vou contar para vocês, eu faço uso da medicina de envelhecimento, né? Eu sou cliente da clínica da doutora Luciana, né? E eu não comia saladas. Eu tinha horror à salada, não conseguia comer. E a partir dos sucos, eu fui gostando, né? Aprendi a comer. Então, hoje, eu como um prato de salada, coisa que eu não comia antes de ir à sua clínica. E você sabe que isso é um detalhe engraçado que você falou, porque a gente tem que respeitar o tempo, sabe, Mônica? Porque quando você está acostumado com alguma coisa, com algum tipo de alimentação, para você para virar assim, tem que respeitar o próprio tempo, e a gente sabe disso. Com a prática a gente sabe já notar e a gente acalma até as pessoas, calma, que a gente vai andando gradativamente, você consegue transformar a sua alimentação ruim na boa. O que acontece é essa ansiedade de mudar muito rápido. Isso geralmente atrapalha um pouquinho, porque o corpo se cansa nessa mudança, é uma coisa nova. Então você vai ingerir alimentos diferentes do que você está acostumado. Então cria um estresse no corpo. E as pessoas têm que entender isso. Vamos devagar e sempre. Vamos fazendo as mudancinhas gradativas para chegar no ideal. Isso eu nunca fui pressionada. Eles sempre respeitaram o meu ritmo. Entendendo? Porque às vezes eu conseguia, às vezes eu não conseguia. Entendendo? Quer dizer, comia bolo, né? Gostava de coisas. Quer dizer, um café da manhã foi todo mudado, né? Quer dizer, e hoje é numa boa. Que bom, viu? Eu só tenho elogios a fazer.
Quando você lê o livro, você se encanta, quer dizer, porque você aí vai entendendo todo o processo, né? Quer dizer, quando você ouve que não tem algum processo de inflamação, vamos olhar, tem os exames, né, de sangue que a gente faz, os exames não só de sangue, mas também às vezes de imagem, né? E isso vai, né, te colocando em forma, porque eu, Luciana, quero viver 120 anos. Vamos viver, né, Mônica? Eu também, viu? Ou mais até. Júlia, obrigada pela participação. Aqui temos outra participação da Edi. Boa noite, Mônica. Se estamos vivendo mais, o que devemos fazer para ter mais qualidade de vida? Falando da alimentação, que a gente já comentou sobre isso, né? Balanceada, bonitinha. Uma coisa que eu vejo que afeta muito a qualidade de vida, principalmente nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, essas cidades maiores, são dois fatores. Um é o exercício, que as pessoas sabem que tem que fazer, mas às vezes não sabem lidar com isso adequadamente. E o excesso, assim como a falta, são ruins para o organismo. O excesso pode te oxidar um pouco mais, então você tem que saber lidar com o exercício, se alimentar antes, se alimentar um pouco depois e ter aquele tempo exato, porque durante o exercício o corpo tem o próprio ritmo, né, metabólico. Então ele faz uma parábola, assim, ele começa pelo efeito de um hormônio, depois vai por um outro hormônio e no final o hormônio do estresse, que vai para a gente continuar se mexendo. Então existe um tempo para isso. Então eu aconselho regular a alimentação, balancear direitinho, de acordo com a sua idade, fazer os exercícios também adequadamente. Por exemplo, eu não aconselho uma pessoa com mais de 60 anos fazer Cooper de longo período ou fazer uma carga muito grande. Você tem que fazer em um tempo menor, nem que façam mais vezes ao dia, mas respondendo tudo para não oxidar e não inflamar o corpo. E uma coisa muito importante, que isso às vezes a gente fala, parece que ela está falando, não sei, tal, mas usar a meditação. A meditação, quando você faz, a gente já sabe que a gente tem os 4 básicos, né? Os níveis cerebrais, de frequência cerebral, o alfa, o beta, o gama, o delta. E dependendo do nível que você está, a gente está em beta conversando, né? Você sabe. Em alfa é quando você está entrando no sono, e depois você tem o gama e o delta quando você está em sono profundo. Quando você está em delta ou em alfa, você já começa a mudar a frequência do cérebro. E essa frequência permite que a gente tenha uma glândula, que é a hipófise, que é a pineal, que ela controla toda a regulagem ela que dá as coordenadas para o corpo, né? De hormonal, de metabolismo, de tudo. Quando você relaxa essa frequência, você consegue que ela também, a glândula se relaxe e ela fica com uma possibilidade de acalmar o organismo, relaxando totalmente o corpo para poder fazer a liberação adequada dos hormônios. Então, eu coloco aí no livro, desde as crianças, que tem que começar, as crianças de hoje, tem uma introdução nessa parte cerebral, que o cérebro é muito importante, ele que regula tudo, e às vezes nessas loucuras do dia a dia, muita tecnologia, as pessoas esquecem disso. Então, é verdade, o cérebro é muito importante para isso. Eu começo desde pequenininho, tem que fazer a introdução na meditação, com exercícios, por exemplo, de arte marcial, judô, que você consiga fazer o controle do corpo, depois dos movimentos, né? Uma criança, você pega, é nítida a criança que não faz isso e a criança que faz isso. Ela tem uma firmeza, uma postura, uma serenidade, porque ela sabe, ela tem controle sobre ela mesma. Então isso é uma coisa importante. Depois dessa fase, quando já começa da juventude, adulto e um pouquinho mais a maturidade tardia, você já tem que saber fazer a própria meditação. E a meditação tem vários tipos e é uma coisa muitíssimo importante que eu acho que todo mundo deveria fazer, prazerosa, você vai notar a diferença, inclusive no humor, na calma, na serenidade que a gente precisa. E quando a gente vai ficar mais depois dos 60, aí sim que essas pessoas têm que estar bem avançadas na meditação. Você faz coisas incríveis meditando e você vai ter uma resposta boa, positiva para o teu corpo.
Com certeza. E a Luciana dá dicas, quer dizer, de você meditar, né? Você se transporta para uns lugares, né, Luciana? Essa é a meditação transcendental, né? Eu achei ótimo, porque é uma coisa assim que você viaja, né? E é uma coisa boa, quer dizer, é como se você estivesse na sua casa, mas aí você vai a uma montanha, entendendo? Você respira aquele ar, você tá ali, depois, né, no outro dia você vai a uma praia, né? É interessante. E você sabe, Mônica, que existe hoje em dia, porque o ocidental é muito incrédulo, ele precisa ver para acreditar que aquilo funciona, né? Na Europa, eles até já existe já há algum tempo um software que consegue medir, por exemplo, quando você está estressado, está no trânsito lá estressado, se você fizer uma imagem mental de uma coisa muito boa que aconteceu na sua vida, faz uma fotografia mental, grava aquilo e lembra dela sempre. Você vai sempre recorrer a essa fotografia mental. Você reconhece que você está estressado, aí você quer, o seu corpo está no caos metabólico, né? Frequência muito agitada, então todo o corpo sente com isso. Você automaticamente, se você se remeter à sua memória dessa fotografia que é maravilhosa, de prazer, você demora 2 segundos para mudar de caos assim para uma coisa harmônica, mas foi medido. Então é uma coisa incrível, que é para o ocidental ver para crer como a meditação funciona. Funciona, gente, é muito interessante, entendeu? Quer dizer, eu me lembro sempre do Chico Xavier, né, quando a professora perguntou para ele assim: o que você quer ser quando você crescer? Ele respondeu: eu quero ser feliz. Aí ela disse assim: você não entendeu a pergunta? E ele disse: a senhora não entendeu a resposta. Né? Quer dizer, então a gente quer ser feliz, e nessa hora da meditação, os momentos felizes que nós viemos é que vem à mente e aquilo nos transforma, Exatamente. Né? Quer dizer, você sai daquela situação de estresse e aquilo te toma conta de uma alegria, né? Pela sua recordação, né? Eu sempre digo que as coisas materiais são passageiras, né? Mas as coisas que a gente tem na memória não são, né? São coisas que a gente... E o carinho que a gente recebe das pessoas e que a gente dá, todos esses encontros, são coisas que a gente vive. Olha, a medicina aí mostrando pra gente que vale a pena. Olha, temos outra participação da Vanessa. Ela pede para eu perguntar a você qual a sua opinião, porque cada vez mais as crianças têm a oportunidade de conhecer seus bisavós por eles viverem mais, quer dizer, então ela quer saber dessa convivência, né? Dos crianças com a possibilidade disso? Não, o que traz de bom, quer dizer, o que você acha que traz de bom essas gerações da convivência, né? Realmente a idade dá pra gente uma experiência e uma serenidade que você não tem nas idades mais jovens, né, mais novas. Porque você pega uma criança, às vezes são muito afoitas, muito ansiosas, e quando você tem certa idade, no caso os bisavós, eles já viram muita coisa, né? E muita coisa se repete, muita coisa é igual, passa de geração para geração. E essa tranquilidade, essa serenidade que uma pessoa mais velha, o jeito que ela observa o mundo é totalmente diferente de uma criança. Então a criança tem uma expectativa e os mais velhos têm outra expectativa. Essa integração dos dois, esse amor, quer dizer, com essa integração, é uma coisa fantástica, porque um se beneficia dos sentimentos do outro, né? Então eu até estava vendo um vídeo incrível que depois eu até te mando de um fotógrafo belga, que ele faz vídeos daquelas imagens onde vão abrindo as flores e tudo. Ele fez um vídeo maravilhoso exatamente desse assunto, pegando durante as imagens a criança e o idoso.
É lindo, a mensagem que você tem dessa situação é uma coisa espetacular. Então, é tudo de bom essa convivência, não tem nada de ruim, não existe ensinamentos forçados, isso é uma coisa natural, isso é você tem que deixar à vontade para que essa troca realmente seja feita. Entre a expectativa, o olhinho virgem da criança, né, novo, com a experiência, a serenidade da pessoa mais adulta, mais velha, né? Mais idosa. Então, acho que tem tudo para dar certo e acho importantíssimo também. É saudável, né? Luciana, vamos voltar um pouquinho ao que você falou sobre os exercícios físicos. Quer dizer, com relação aos atletas. Quer dizer, eu fico imaginando, quer dizer, se os clubes, quer dizer, que tem profissionais do atletismo, a gente se aproxima aí de Jogos Olímpicos, da Copa, quer dizer, eu acho que essas informações são importantes para essas pessoas conhecerem, né? A importância do que é necessário, né? Quer dizer, do que causa mal ao organismo se o exercício não for bem trabalhado, né? Realmente na hora não causa, mas no futuro causa bastante, principalmente no nível cerebral. Eles são os ex-atletas, tem uma carga de cortisol, um nível de cortisol muito alto, e o cortisol afeta diretamente o cérebro, aí que vem as doenças degenerativas, né? O Parkinson, o Alzheimer. Então você pega ex-atletas, fizeram inclusive várias pesquisas nessa área, para saber o que acontece com o atleta novo e com os ex-atletas, quem já fez bastante coisa e já usou muito exercício. Então, eu acho que os atletas têm que dar muita atenção para o ritmo do corpo, porque ele tem um tempo. Então, se o atleta tem que se exercitar por 3 horas, ele tem que respeitar o prazo do organismo, que ele funciona de 40 em 40 minutos, renovando. Então, ele precisa ter a energia adequada, tem que se alimentar antes, tem que se alimentar depois de 40 minutos, pouquinho, mas para cortar o efeito do cortisol. E aí reiniciar o seu treino. Essa batidão direto que eles fazem, às vezes 3, 4 horas, isso exige demais do corpo. Além de aumentar a oxidação, ele aumenta o nível de cortisol. E aí vira um estresse, o corpo vive em estado de estresse. Então, sabendo regular isso com o treino, ele vai, inclusive, vai se melhor, ele vai ter mais energia para poder fazer o seu exercício. Ele tem só que adequar gradativamente ou periodicamente algumas coisas importantes que ajudem no metabolismo hormonal diante de um exercício. Porque o que mexe, o exercício funciona, o hormônio é que vai fazer a glicose entrar no músculo para o músculo funcionar. São 3 hormônios envolvidos. Então, esse primeiro é um, depois o outro, como eu tinha te falado, por último o cortisol. Não tem que deixar o cortisol ficar por muito tempo circulando no sangue. E isso acontece inevitavelmente. Então, a pessoa tem que ter atenção nisso, se alimentar direito antes, se alimentar depois de 1 hora, dar uma pausazinha e depois continuar. Né? Fazer a adequação direitinha disso, mesmo que às vezes não pode, às vezes tem que treinar 2 horas ou uma corrida, tudo, mas tem que saber fazer a compensação, né? Tomar os antioxidantes, isso é importantíssimo. Pode se exercitar, mas nunca sem o antioxidante. Tem gente que acha, por exemplo, não falando de atletas agora, mas você pega aquele adulto que é barrigudinho e quer perder a barriga. Ele vai se estrumbica no exercício, crente que vai resolver o problema. Na verdade, não. Aí diminui 1 centímetro e fala, olha, estou perdendo. Não, aquele 1 centímetro foi de desidratação, ele desidratou. O que acontece é que ele não toma o antioxidante, que é importante, que se ele não tomar, aquilo lá vai aumentar, o exercício só vai aumentar a oxidação, porque para cada trabalho que o nosso corpo tem, seja para correr, andar, fazer uma digestão, ou mesmo respirar mais rápido, existe um grau de oxidação, aumenta o radical livre. E aí a gente tem que fazer a oxidação antes, sem dúvida. Gente, olha a importância da informação e a importância, quer dizer, de se ter um médico, né, que conheça o que é o anti-envelhecimento, né? Quer dizer, para nós, né, que não somos atletas, e principalmente para os atletas, né? Porque eu nunca ouvi falar que um clube de futebol ou um clube de vôlei
tenha outros esportes, tem um médico especialista, né? Para que cuide, para que os atletas que hoje nos representam e que a gente tem assim o maior orgulho, né? Que ganham Copa, ganham não sei o que, amanhã estejam doentes, né? Não é isso que a gente quer, não. Isso posso falar uma coisinha? Por favor. Mônica, existe uma coisa que eu acho que o pessoal da área da saúde tem que se unir. O que está acontecendo é assim, que no mundo de hoje é tudo meio complicado, né? Então, o nutricionista fala uma coisa, o educador físico fala outra, todos com boa intenção, mas às vezes não seguem o mesmo pensamento. Então, existe eu falo assim que o anti-envelhecimento é como se fosse uma orquestra. Então, o médico é o maestro, mas se não tiver músicos tocando muito bem e fazendo tudo para um benefício em comum, não vai resolver. Então, o nutricionista, inclusive a gente faz cursos na BIMAI, vários congressos, tudo, e todo mundo da área é convidado, os nutricionistas, os educadores físicos, fisioterapeutas, porque é importante ter essa congruência de assuntos. Porque aí, quando eu indicar, por exemplo, eu faço análise de um paciente, o médico faz análise de um paciente sanguínea, por imagem, tudo, ele vai fazer o contexto e vai saber o que a pessoa precisa, e aí o nutricionista vai fazer o balanço adequado, o educador físico vai fazer a quantidade certa, adequada. Então, já vão entender o que a gente está falando. Então, é importante que isso seja feito mais rápido. Aqui, no Brasil, às vezes a coisa demora um pouquinho para acontecer, mas a gente é criativo, a gente tem rápido. Nós não podemos deixar essa coisa se estender. Só vai funcionar quando? Quando precisar, ou quando lá nos Estados Unidos, na Europa, tiverem lançado aqui, vocês também têm que fazer. Não, já existe. Nós temos grandes profissionais, grandes professores, estudiosos aqui no Brasil, incríveis, maravilhosos, que estão todos na área do anti-envelhecimento, trazendo todas as informações científicas, e eu acho que todos têm que se envolver e participar um pouquinho mais em conjunção, né? Todo mundo trabalhando para um bem comum mais rápido. E as pessoas te encontram na BIMAI? Me encontro na BIMAI, me encontro lá no Instituto Ledoctors, que agora a gente faz mais voltado a pesquisas, porque tem a pesquisa americana, tem a pesquisa europeia, e nós temos a nossa pesquisa, que cada país tem suas particularidades, né? Nos Estados Unidos, eles têm a epidemia de obesidade. A gente não, a gente já está um pouquinho diferente. A gente tem o nosso maior problema, por exemplo, entre as mulheres, é o AVC. Elas vão ficar mais velhas e está aumentando o acidente vascular cerebral em muita quantidade. Então, a gente tem que ficar voltado para isso. Então, o que serve num lugar, às vezes, não serve no outro. A gente faz adequação para o nosso país. Porque daqui a pouco, se as pessoas viverem mais, vão ficar mais velhas, e se não fizer uma prevenção, onde todos os profissionais da área, sim, sabe, isso tem que fazer o profissional da saúde, né? Eles têm que se apertar a mão e falar, vamos lá, vamos fazer essa turma, prevenir esse pessoal todo aí, que é super importante, senão o Brasil não vai aguentar. Daqui a pouco acaba a saúde pública. Você quer falar mais um pouco do Instituto Ledoctors? Não, o Instituto eu fundei junto com o Eduardo, o doutor Eduardo. Como você sabe que a gente estava bastante no Hospital Santa Lúcia, do Coração, lá em Minas. E lá a gente já iniciou fazendo a medicina anti-envelhecimento já há 18, 20 anos, né? Que era uma coisa que ninguém sabia nem o que era aqui no Brasil. Aí viemos para cá, para São Paulo, e a gente resolveu fazer exclusivo isso. E vimos que estava faltando um protocolo, um manual assim, mais prático, para expandir para os médicos, para ficar uma coisa mais rápida, né? Se for esperar a coisa acontecer. Então, a gente é responsável por criar essas pesquisas. Por exemplo, o que eu faço? O que nós fazemos lá no Instituto Ledoctors é fazer o que funciona para um adulto hoje que já está hipertenso. Como é que nós podemos ajudar para que isso não evolua para alguma coisa pior, um infarto, um derrame, alguma coisa assim. Então, nós fizemos estudos com tudo que está envolvido do anti-envelhecimento, ensinamos a pessoa, damos uma medicação certinha e fazemos essa estatística para poder mostrar para o povo brasileiro como funciona isso, porque, como eu falei, os ocidentais só acreditam vendo, né? Luciana, tem até um caso, quer dizer, comprovado por vocês, quer dizer, da clínica de vocês, de uma pessoa com
no coração, aquele marca-passo, né? E que nunca oxidou, né? Ah, uma válvula, Uma né? válvula. Bem no comecinho lá, essa pessoa já tinha feito alguns transplantes ela teve artrite reumatoide, né? A febre reumática, e ela teve que fazer um transplante de válvulas. Então, até os 28, 30 anos, ela já fez 2 vezes, porque ela usava a válvula ainda do porco, né? Que é a mais compatível com o humano. E essa válvula, como ela é um pouquinho diferente, ela sofre uma agressão maior. Então, de tempos em tempos, ela tinha que trocar. Então, passavam-se 5 anos, 6 anos, ela trocou, acho que 2 vezes a válvula, se eu não me engano. Faz tempo isso. E entrou na medicina anti-envelhecimento, fazia o acompanhamento com a cardiologista, tudo direitinho, justamente para verificar o funcionamento da válvula, para você não ter edema no pulmão, nada disso. E começou o tratamento anti-envelhecimento com as coisas adequadas, regulamos a dieta, demos antioxidantes, regulamos a parte hormonal. E aí ela começou a acompanhar. Foi até engraçado que a cardiologista virou: o que você está tomando que está funcionando? Eu nunca vi. Era um caso que realmente foi na contramão, porque a tendência era todos eles a criarem as vegetações, ter a oxidação, e esse é o que foi para trás, né? Então foi muito legal isso. Olha só, gente, é mais uma comprovação. Luciana, tem aqui uma participação, a pessoa não se identificou. Que mensagem você mandaria para a juventude moderna deste país? Ah, tá. Olha, eu acho que a juventude desse país não tem que se deixar afetar tanto pela... É claro que é inevitável, a tecnologia é uma coisa que está aí, a gente ainda vai mudar muito, mas a gente está exatamente na transição, né, dessa situação, a nossa geração de hoje. Então, os jovens e até as crianças, eles estão sendo muito envolvidos nessa maneira tecnológica de ser. Então, eu aconselho que não se esqueçam que nem tudo está no computador. Vocês têm que observar a vida fora da tela, que infelizmente é assim, Mônica, não tem jeito. Você tem que observar fora da tela para você fazer o seu preenchimento interno. Porque quando você fica muito tempo na televisão, no computador, que acontece muito com a juventude e com as crianças de hoje em dia, você deixa de ter estímulos importantes da área, por isso que o cérebro é importante, na área cerebral, que gera uma insatisfação. Então, essa insatisfação que vai levar as pessoas a fazerem coisas equivocadas. Então, a gente tem que cuidar da mente da juventude, do cérebro, da capacidade de pensar, da capacidade de sentir. A juventude hoje, as crianças estão ficando insatisfeitas, né? Insaciáveis. Elas têm um aparelho, aí já lançam um novo, elas querem um novo, elas estão sempre querendo mais. Isso tudo é para preencher uma necessidade, né, interna. E quanto mais você tem que comprar externamente para você preencher, menos você vai conseguir. Na verdade, a gente tem que ter de dentro para fora, né, a satisfação. Isso é uma mudança que eu vejo muito nessa juventude. Pareço uma louca, até falando: não, pelo amor de Deus, eu vou jogar o computador pela janela. Então, é uma guerra, viu? Mas eu acho que com sabedoria, com bom senso, tem que ter sempre bom senso e saber os limites. E os pais têm que ficar atentos a isso, viu? Mais do que claro que tem as drogas, uma série de coisas, mas eu acho que uma influência muito grande tecnológica está mudando a cabeça das crianças para o bem e para o mal, né? E o mal a gente tenta combater, e os pais estão responsáveis, né, Mônica? Não pode abandonar a Deus dará, né? Não é só colocar no mundo, tem que criar, né? Tem que cuidar. Olha, aqui tem outra participação. Oi, Mônica, me chamo Carlos, essa é a minha opinião. Houve mudanças, sim. O sedentarismo deu lugar à prática de exercícios. Alimentos trans tornaram a alimentação mais sadia. Bem, isso para quem tem um poder aquisitivo melhor, porque o pobre continua infartando na porta do hospital. É uma triste realidade. Posso responder? Por favor.
Isso é uma coisa engraçadíssima, é um equívoco. Eu tenho feito algumas entrevistas também, sendo solicitada, Mônica, e isso é uma pergunta que aparece sempre, a questão do valor, do poder aquisitivo da pessoa. Às vezes, uma pessoa que pega um aposentado, que ganha o salário R$600 para pagar as contas, as taxas, tudo, e comprar o remédio, porque se é aposentado ele já tem alteração e tem que tomar o remédio. Então, o que eu vejo? Na verdade, quando você pega os principais alimentos que nós temos, a vantagem no Brasil é que tem oferta, né? Nós temos uma oferta enorme de frutas, verduras, legumes, isso tá, você vai no Ceasa, tem o final de todas as feiras, sempre é barato. Se você vai com R$10 na feira, no final da feira, na xepa, você consegue obter para a semana inteira todos os elementos, todas as frutas, as verduras verdes escuras, as frutas vermelhas, as cítricas, que são antioxidantes importantes e entram dentro do grupo alimentar, com R$10 você consegue para a semana inteira. Então, para fazer sucos e tal, e você vai ter a sua carga oxidativa. Então, eu acho que assim, o que acontece, por isso que eu falo para andar mais rápido, porque o que acontece é que todo mundo sempre tem uma desculpinha, né? Fala, não, eu não posso porque eu não tenho dinheiro, ou eu não posso. Não é assim. A gente é responsável pela nossa saúde, Então, a gente tem que estar positivo, a gente tem que ter uma atitude pró, não uma atitude contra. Eu entendo a dificuldade de adequação. Para mudar daqui para cá, demora um tempo e as pessoas ficam meio perdidas nessa história. Mas eu estou dando a dica. Vai para a feira, R$10 por semana, você compra para pelo menos 3 pessoas, uma quantidade suficiente para você fazer o seu suco, ter os nutrientes adequados, a antioxidação adequada e não precisa ter dinheiro para comprar suplementação nem nada. São dois públicos diferentes, os que têm dinheiro e os que não têm dinheiro. Os que têm dinheiro, você entra numa outra área, é a área que você pode suplementar. É uma outra história, mas esse livro não é focado nisso, é para quem vai se alimentar de alimento nu e cru ali, ao vivo. Então, esse daí dá para fazer. Então, em vez de comprar o pão na padaria, você vai com o mesmo dinheiro e compra lá suas frutas e tudo. Então, é uma questão de costume. Agora, além de ser uma questão de costume, Luciana, eu acho que, por exemplo, vocês no hospital em Minas atendem todo mundo igual, quer dizer, até quem é SUS. Claro. Né? Porque vocês têm essa noção da prática do anti-envelhecimento, quer dizer, e nos hospitais normais, vamos supor assim, que não tem essa prática, né? Quer dizer, então, essa preparação dos médicos ou essa divulgação da mídia, quer dizer, se você entrar no Google, quer dizer, a Luciana tem dado entrevistas quase que diariamente. Quer dizer, isso é uma coisa social muito importante, quer dizer, uma contribuição social muito importante, porque a partir do momento que as pessoas recebem a informação, que através da alimentação pode melhorar a sua saúde, né? A pessoa pode participar da sua cura, né? Exatamente. E a saúde tem vários pontos, né? Tem a parte dos convênios, tem a saúde pública, então são uma confusão toda. Mas por isso mesmo que eu falo, não deixe na mão do outro o que você pode fazer. Por isso que eu falo, pessoal da área da saúde, vamos se unir numa mesma informação para poder ajudar as pessoas de uma maneira mais rápida. Todo mundo vai se beneficiar. O que acontece às vezes é que esses próprios médicos de hoje em dia trabalham tanto, Mônica, não tem às vezes nem tempo para poder Por isso que eu fiz esse livrinho também, pensando nos médicos, porque eu acho que eu consegui fazer um contexto. Fechar num contexto como se fosse um manual. Para quê? Para o médico que está lá no Nordeste, no Piauí, conseguir fazer através disso aqui do contexto, entender e já começar a prevenção nos seus pacientes, mesmo em hospital público, privado, em qualquer lugar. E eu ainda acredito uma coisa a mais, Mônica. Eu acredito que os médicos, assim como todos da área da saúde, têm aquele juramento que por mais que a gente seja envolvido com essa máquina, né, da saúde, que fala, não, os médicos... Não, tem, todo mundo se envolve porque todo mundo também precisa viver, precisa ganhar dinheiro, precisa comer, precisa de um monte de coisa. Mas por mais que a gente tenha
exército atrás de componentes, os convênios, a saúde pública, né, o governo ali dando SUS, a gente tem que fazer tem dentro eu acredito nisso, tem dentro de cada médico que começou a faculdade, fez seu juramento bonitinho, de cada nutricionista, eles têm essa ideologia, e eu acho que não perca essa ideologia, porque todo mundo vai ficar melhor, vocês vão ficar mais prazerosos com vocês mesmos, com a saúde. É tão bom quando a gente consegue ajudar uma pessoa, é uma coisa incrível, que supera qualquer outra coisa, a gente fica até sem almoçar, sem nada, é tão gostoso. Então eu acho que todos os da área da saúde tem isso. Se perder um pouquinho, com o contexto, com a força, o pensamento coletivo, vai conseguir chegar lá. Eu sou ideologia, eu tenho essa ideologia. Eu acredito também que o universo, a gente pensando, o universo conspira a favor. Com certeza, com certeza. A Marta aqui está participando e pergunta: quem vive mais tempo, homens ou mulheres? Olha, é difícil essa pergunta. Difícil. Eu acho que está todo mundo no mesmo barco, Marta. Depende muito. As mulheres costumam prestar um pouquinho mais atenção em algumas coisas, porque aprendem a cuidar do filho, do marido, e os homens não, eles são sempre cuidados, né? Então, eles sofrem um pouquinho mais na hora de ter que agir em benefício próprio. Então, eu acho que os homens ainda sofrem um pouquinho mais que as mulheres nesse aspecto. Obrigada, Iracema. Obrigada a todos e a todas que estão participando. A Luzia: boa noite, Mônica. Parabéns pelo assunto de hoje. É sempre bom falar de pessoas que podem nos passar ensinamentos de vida. Obrigada, Luzia, pela sua mensagem. O Bill Brasil, eu já o entrevistei, hoje ele é apresentador da TV Orkut. Obrigada por participar, Bill, e parabéns pelo seu projeto. Ele diz o seguinte, pelo seu programa, né? Mônica, pergunte à doutora Luciana, por favor, se os exercícios feitos por conta própria independem de controle médico, como caminhada, por exemplo. Beijo, seu fã, Bill Brasil. Obrigada, Bill. Bonitinho. Não, eu acho que cada um pode fazer o seu exercício da maneira correta, respeitando, se informando, né, sobre o exercício, né, o que ele causa. Então, cada etapa da vida você tem de respeitar. Quando você é criança, você pode fazer exercícios de maior intensidade, mais vezes ao dia, né? E tudo diferente. Quando você já vai ficando jovem, mais adulto, eu aconselho sempre um exercício moderado, com uma leve carga, de pouquinho de anaeróbico, que é o exercício que usa carga, né, para fortalecer o músculo, porque a quantidade, para manter a musculatura, porque uns parâmetros do envelhecimento é a perda da massa muscular, que aí gera uma série de outros fatores, influenciando inclusive na imunidade, isso é importante. Então, uma pessoa que vai fazer uma caminhada, pode fazer sua caminhada, se alimente antes da caminhada, pelo menos meia hora, para dar tempo de você fazer a digestão com os 3 grupos alimentares, porque assim você aproveita melhor a glicose que está no seu corpo o tempo inteiro, e se você comer só um carboidrato, não. Então, faça a adequação dos grupos, se alimenta meia hora antes, faz sua caminhada moderada, não sei quantos anos ela tem, mas deve ser uma adulta, faça um pouquinho faz o alongamento, e é importante aquecer o corpo e esfriar o corpo também. Então essa caminhada vai reduzindo para esfriar o corpo e acrescenta aí em 30 minutos de caminhada pelo menos 10 de exercícios anaeróbicos com alguma carga ou não, que você vai estar fazendo direitinho por conta própria. A coisa da caminhada não tem problema, mas tem algumas pessoas que às vezes inventam de fazer alguns exercícios e podem prejudicar com postura, ter uma lesão mais séria. Então, eu aconselho assim, vai se informar com alguém que seja da área, aí vem entre os fisioterapeutas, os educadores físicos, para fazer um esquema para você. Um programa de exercício para você, de acordo com o seu tempo, de 1 hora, 40 minutos. E aí, você depois pode seguir sozinha fazendo sua caminhada. Caminhada geralmente não tem problema, né? Todo mundo anda. Mas eu acrescentaria um exercício de peso nessa história, se você tem de 40 anos para frente. Olha, boa dica.
Obrigada, Luciana. Aqui a Iracema pergunta: oi, Mônica, tudo bem? Por que muitas pessoas mais velhas entram em depressão? Bom, isso é um assunto enorme, Iracema, mas tem vários motivos. Bom, eu posso citar a queda hormonal, eu posso citar a falta de serotonina, por causa da falta de exercícios, a falta de balanço entre os nutrientes que faltam. Por exemplo, se você não tiver uma vitamina B6 ou se não tiver a colina, da onde vem isso? Do ovo e da folha escura, você não vai ter nutriente adequado para fazer as conexões, você não vai ter realmente. A queda hormonal e a alteração hormonal também gera muita depressão. Às vezes a pessoa, quando uma mulher que entra na pós-menopausa, fica às vezes deprimida. E às vezes é por causa do hormônio, do estrogênio que está baixando, você fica diferente. E isso é mais do que esperado que aconteça. O que você tem que fazer até lá, se é muito velho, você tem que fazer uma análise, analisar os seus hormônios direitinho, fazer um exame laboratorial para ver o foco da depressão. E isso quando não é psicológica mesmo, né, por assuntos outros. Mas quando você é mais novo, que não chegou na menopausa ainda, você pode aumentar a sua quantidade hormonal através dos alimentos. Os carboidratos estimulam muito o estrogênio, assim como as proteínas estimulam a testosterona. Então, o balanço adequado dos grupos alimentares, assim como as gorduras boas, fabricam os hormônios. Então, o balanço dos grupos alimentares, eles são importantíssimos para iniciar uma reposição hormonal, uma modulação. Então, começa com o alimento. Depois, se precisar realmente modular, e que é um outro assunto, é uma coisa diferenciada, aí você tem que ser uma coisa mais bem acompanhada de perto, né? Mas você pode melhorar a sua depressão, a sua falta de ânimo, só mudando algumas coisas na alimentação. Isso é importante, porque as pessoas acham que entrou na menopausa, não sei o que, começa a tomar hormônio. Não é bem assim, né, Luciana? Não, de jeito nenhum, Mônica. Isso é uma confusão muito constante, frequente, e essa confusão acontece porque antes, você imagina assim, se o teu corpo diminuiu a capacidade de fabricar hormônio, é porque as células já não estão muito direitinhas, né? Então, se ele não produz direito, ele também não consegue receber direito. As células que é onde o hormônio vai atuar, também não está preparada adequadamente. Então, eu sempre aconselho, quer fazer modulação hormonal? Primeiro, reequilibra o corpo adequadamente, faz todo aquele preparo, deixa o organismo otimizado e aí depois você vai fazer a modulação hormonal, que tem que ser uma coisa acompanhada de perto, porque os hormônios variam com relação ao clima, com relação à temperatura, tem vários fatores, a alimentação, então tudo tem que ser adequado. Por isso que o médico, hoje em dia, que ainda mais o médico anti-envelhecimento, tem que estar apto realmente a intervir na alimentação, na parte hormonal, laboratorial, então na parte física, né, de musculatura. Então é uma coisa ampla. É como se fosse um médico de família, mas que agora a gente sabe o porquê das coisas e tem mais informações, né? Então você vê a pessoa como um todo, isso é importante. É outra relação, né? Quer dizer, não é aquela relação distante, né, do médico com o paciente. O Ricardo participa e diz o seguinte: a vida na cidade grande é mais difícil para o idoso do que a vida no interior, em volta da natureza, como mostra a capa do seu livro, Luciana. É verdade. Ele está aqui admirando. Realmente, nessa capa eu coloquei tudo que era importante, né? Foi engraçado até a gente fazer essa capa aí, porque tem uma pessoa que chegou, olhou a capa e falou: poxa, mas tá tudo aqui na capa já, não precisa nem ler o livro. Realmente, tá tudo aí na capa. É isso aí. Realmente, a vida no interior, a pessoa tem calma, observa, você não tem tanto correria, esse estresse desnecessário, né? O estresse é um fator super envelhecedor. Não se estressem, gente, não deixem que os outros
estressem a gente, mantenham o controle. O ideal realmente é mudar para o interior, ter uma vida gostosa, mais tranquila, com mais qualidade. Mas se você não pode, você tem que usar alguns artifícios, né? E nesse caso, põe a pessoa mais idosa para fazer a meditação, que vai ajudar bastante. E os exercícios, né? Como alongamento. Importante. Luciana, 1 hora passa super rápido, nós já estamos chegando ao final do programa. Eu sei que algumas mensagens chegaram, porque eu fui avisada, mas que estão presas no servidor pela quantidade de mensagens. Eu espero que a direção da TV Orkut nos encaminhe para que a gente possa posteriormente estar comentando sobre elas. Eu vi em todas as suas entrevistas, você falou sobre a pirâmide. Você quer falar um pouquinho? Não, eu acho que você podia mostrar que nada como o poder visual da coisa, né? Essa daí eu acho que é uma pirâmide para pós-menopausa, essa que você gosta, né? de mostrar ou mostraremos outra? Não, deixa eu fazer um apanhado rápido aqui. Pra tá não certo. Ter que, quer ver? Aqui tem a base molecular das coisas, né? Enquanto você procura, eu vou dizer, no livro da Luciana tem receitas, hein? Vale a pena vocês comprarem. Tem umas receitinhas também. Lógico, para a pessoa ver como é simples fazer, sem ter a necessidade da farinha, principalmente. Então, aqui, não sei se dá para ver, mas eu vou falar rapidamente. Eu vou pedir, aqui, olha, a gente consegue colocar aqui e acho que ele consegue focar. Eu fiz uma alteração na pirâmide. Na verdade, é uma pirâmide de estilo de vida anti-envelhecimento, né? Então, aí eu acho que é de pós-menopausa ou menopausa, não dá para ver direito. Mas o que eu fiz foi uma mudançazinha da parte de gorduras com proteínas, para poder ter maior gordura, para poder fazer com que as células continuem né, maleáveis e com capacidade de produção adequada. Tem a água, o carboidrato e tal. Mas o que eu queria mostrar, Mônica, peraí. É isso aqui, a proporção. Aqui tá bacana, vê se você consegue chegar. Essa aqui tem a pirâmide, que aqui é para menopausa, andropausa. E aqui a proporção dos grupos alimentares. Então, isso é um prato. Então, essa é a proporção. Então, você já pega isso, é para uma pessoa de menopausa. Aqui você já consegue pegar para um adulto. Você vê que as proporções vão mudando de acordo com o passar do tempo. E aqui para criança, olha, você vê que eu coloco aqui em cima a meditação e o exercício físico, depois tem algumas explicaçõezinhas aí, e olha o prato da criança como é diferenciado. Então, isso tudo é que é importante as pessoas entenderem. Para cada um tem uma quantidade certa. Luciana, muito obrigada, parabéns pelo seu livro e pelo seu trabalho, né? E principalmente por essa também atividade de divulgação, porque eu acho que é muito importante as pessoas conhecerem, saberem da existência, a população em geral, saberem da existência da medicina anti-envelhecimento e dela usufruírem para uma vida melhor. Parabéns pelo seu trabalho. Mônica, obrigada, e o livro vai ajudar muito. Eu espero que seja bastante divulgado, bastante comentado, né? Chama-se Segredos do Anti-Envelhecimento. Né? Tem que fazer parabéns a você, que é uma visionária, entende, já está entrando nisso daí e tem essa chance de divulgar para aumentar a capacidade, né, das pessoas saberem. Isso é super importante. Eu que tenho que te agradecer. Imagina, estamos juntas. Eu tô nessa também. Uma semana feliz e abençoada a todos e a todas, e obrigada por participarem. Até segunda.